Então vamos lá, hoje nós vamos falar da distribuição desproporcional de lucros e a incidência do ITCMD sobre ela. Se esse tema lhe interessa, fique conosco até o final que a gente vai esclarecer pontos escuros desse tema. Você já ouviu falar que o lucro é livre dentro de uma empresa? Imagino que sim, né? Pois é, mas depende. E depende muito, e de muitas coisas. No ambiente empresarial, o lucro é, sem dúvida, o principal objetivo que guia as ações das empresas. Só que a forma como esse lucro é distribuído e os impactos fiscais disso variam de um tema para outro de forma mais sensível, menos sensível, entre os contribuintes. As recentes decisões judiciais colocaram em holofote esse ponto específico, a distribuição desproporcional de lucros. Vamos ao básico, né? De acordo com o Código Civil, lá no artigo 1007, a regra é muito clara. Os lucros são proporcionais às cotas sociais e ponto. Mas o texto ele não fala só isso. Veja, salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas sociais, mas aquele cuja distribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção da média dos valores das cotas. Doutor Ricardo, o que é isso? Que maluquice é essa, né? Redação legal. Isso significa que, em regra, o lucro repartido entre cada sócio leva em consideração as suas cotas. Mas nem tudo é perfeito assim, né? Porque o próprio artigo ele já traz uma exceção. Se você observar lá, tem muita gente que já usa ela. É uma porta de entrada. A exceção é a expressão salvo disposição em contrário. Ou seja, o direito societário admite a distribuição de lucros de forma desproporcional. E isso ninguém pode negar. Só que aí vem um ponto de atenção. Preste muita atenção nisso, tá? Julgados recentes entendem que certas distribuições desproporcionais são casos concretos onde, na verdade, é uma doação. E aí há a incidência do ITCMD. Como assim, doutor Ricardo? ITCMD em lucro? Calma, a gente vai entender, inclusive julgado, tá? Olha, era uma sociedade de construção civil que praticava incorporação imobiliária. Os sócios eram todos da mesma família, naquele padrão que a gente já usa, né? 98% das cotas para o pai e para a mãe. Os filhos tinham 2% de cotas, 1% para cada um. No ano 2017, essa empresa fez uma distribuição desproporcional de lucros acumulados por vários exercícios, no valor de uma bacadela de 53 milhões de reais. E aí vem o detalhe. Os filhos, que só tinham 2%, receberam 45% dessa distribuição. E na mesma data, os pais e as mães doaram o restante das cotas aos filhos. Cada filho ficou com 50% da empresa e os pais mantiveram o usufruto vitalício sobre os direitos econômicos e políticos relativos àquelas cotas doadas, tá? Então, repare, a questão não é o ITCMD sobre a doação de cotas. Isso aí é básico, ninguém discute isso. Cotas sociais são bens móveis e entram, portanto, no campo de incidência do ITCMD. Não tem mistério. A questão é outra, tá? O fisco entendeu que naquela distribuição desproporcional de lucros, do jeito que foi feita, tem uma cara de doação. E esse entendimento diferente seria a base de cálculo do ITCMD, lavrou-se um auto de infração. O Tribunal de Justiça entendeu a ausência de comprovação de razão negocial, aquela distribuição desproporcional. E o caso, então, se sujeitava sim ao ITCMD. O tribunal disse, em essência, o seguinte: mesmo que a legislação permita distribuição desproporcional, precisa existir uma justificativa negocial. Senão, isso pode ser visto como mera liberalidade. E aí fica com cara de doação, né? Agora, eu quero que você guarde essas duas expressões. Intuito negocial ou razão negocial e também a tal da liberalidade. Porque é exatamente aí que, na prática, o jogo muda e as coisas se decidem. No ambiente empresarial, quem manda é o que está definido no contrato social. Essa é a regra. Os atos societários, as atas, os documentos escritos devem ter objetividade. E é possível estruturar um documento, uma razão negocial, para que a distribuição seja desproporcional, desde que ela seja coerente, justificável, seja principalmente defensável em um processo.
Então a questão aqui não é a incidência de ITCMD sobre as doações de cotas sociais, tá? Porque isso aqui não há dúvida, nem dúvida razoável para a gente discutir no processo judicial. Mas a questão é a doação sobre os lucros desproporcionais distribuídos. Entendeu essa diferença? O fisco, na ocasião, entendeu que incide ITCMD sobre lucros desproporcionalmente distribuídos. Fez a lavratura do auto de infração, tá? Então percebam que essa diferença é muito sutil. A nossa discussão é sobre lucros proporcionalmente distribuídos de forma desigual. O tribunal, lá naquela ocasião, ele acabou seguindo o entendimento de que, no que pese a legislação permitir que sócios definam em contrato hipótese de distribuição desproporcional de dividendos, o fato é que deve haver sempre a tal da razão negocial, sob pena de se caracterizar liberalidade. Então veja, razão negocial e liberalidade, tá? Características intrínsecas à operação de doação, campo de incidência do ITCMD. Ao analisar a estrutura empresarial, o Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção da exigência do ITCMD, uma vez que não havia sido apresentado nenhuma razão negocial que justificasse aquela distribuição desproporcional de lucros. Então, quando a gente fala de estruturar um documento com razões negociais bem definidas para uma distribuição desproporcional válida de lucros, e aqui eu friso, tá? Que eu não estou falando de enfeitar um papel, eu estou falando de ter um motivo real, um critério sólido, uma prova robusta para se defender nos autos. Imagine, por exemplo, que um contrato social, ele pode prever uma determinada meta, que, havendo batimento dessa meta em um determinado período, os sócios com menor cotas sociais possam distribuir desproporcionalmente os lucros. Ou ainda, numa holding patrimonial imobiliária, que é o maior número. Os números de locações, as contratações de novos imóveis, a construção de novas unidades, a ociosidade dessas unidades podem fazer parte de uma razão negocial. Então sim, aqui, pessoal, a gente precisa ser inteligente, criativo, principalmente organizado contabilmente. E eu vou te dar um exemplo bem didático para que você entenda como a regra do jogo funciona, tá? Veja, o McDonald's, ele enfrentou uma discussão tributária onde ele sustentou que o produto final dele, aquelas casquinhas, sundae, milkshake, não deviam ser tributados como gelado comestível. Ou sorvete software, que é uma tributação, uma classificação tributária que gera uma tributação mais alta. A tese foi de que a matéria-prima é bebida láctea, líquida, e que é mudada ao estado físico através do processo de resfriamento, mas a essência permanece a mesma. Com esse argumento, ele conseguiu no CARF, que é um Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e por entendimento da maioria, eles preservaram a ideia de que a bebida láctea alterada à viscosidade traria reflexos tributários. Na hipótese, era alíquota zero. Você percebeu como a regra do jogo ela está posta? A gente precisa sempre conhecer a regra e operar dentro dela com consistência. E às vezes, pessoal, nem posso falar muito aqui com tanta profundidade do que eu falaria em um processo de consultoria no caso concreto. Mas é o que dá pra gente falar, tá? Mas eu acho que você já entendeu o recado, né? Então, para fechar, o que ficou evidenciado naquele julgamento é o seguinte: mesmo que a lei permita distribuição desproporcional de lucros, as autoridades fiscais e o judiciário estão muito atentos à necessidade de justificativa negocial. Se não existir justificativa, a distribuição pode ser interpretada como uma doação. E aí é campo de incidência do ITCMD. Por outro lado, se o intuito negocial existir, se há critérios e há documentação, se há lógica empresarial do lucro e do trabalho, aí é um ajuste societário. Se você tem uma empresa familiar, uma holding, ou faz distribuição de lucros fora de um padrão, não brinque com isso. Revise seus contratos, os critérios, documente e estruture. Se você quiser, inclusive, eu trago outros exemplos práticos de cláusulas e atas de como organizar essa prova do intuito negocial exigível para você fugir do campo de incidência do ITCMD. E deixe seus comentários, tá? Isso pode vir a tema dos nossos próximos vídeos. Você já viu casos em que o ITCMD estava tentando alcançar lucros distribuídos de forma desproporcional? Encaminhe também esse vídeo para quem você acredita que precisa saber desse conteúdo. E lembre de me seguir, porque é melhor que eu te conte do que o fiscal.